Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sonhei e Viajei. Hoje vou te contar algumas curiosidades, alguns fatos sobre a Irlanda de forma geral, digamos assim, várias informações úteis ou até curiosidades, coisas que vocês talvez nunca ouviram falar. O primeiro fato é que aqui na Irlanda, quando você vai alugar um imóvel, você não precisa, na maioria dos casos, pagar uma comissão para o agente imobiliário, né, o corretor imobiliário, ou até mesmo a pessoa que você está ali negociando o aluguel, não precisa pagar nenhuma comissão. Normalmente eles só vão cobrar o depósito e o valor do aluguel. Normalmente a gente paga o aluguel adiantado um mês antes, e também o depósito. Então, digamos, por exemplo, o aluguel do imóvel custa 1.000 euros. Tu vai ter que pagar 1.000 euros referente ao aluguel antecipado de um mês e depois mais um mês de depósito. Então, o aluguel antecipado de um mês e o depósito. Ou seja, eu vou ter que pagar 2.000 euros nesse caso. 1.000 mais 1.000. Pode acontecer algum caso de alguém cobrar uma comissão? Pode, já ouvi falar, mas como eu disse, não é comum comissão ser cobrada na hora do aluguel. Como você já deve ter ouvido falar, o clima aqui não é lá grandes coisas, então aproximadamente fazem 66 dias de sol somente na Irlanda. Claro que todos os dias sai sol por 5 minutos, 1 hora, algumas horas, sim. Mas durante o ano, como a gente não tem muita incidência de sol, acaba que, se for multiplicar a quantidade de horas de sol que nós temos no ano, de 365 dias no ano, acaba que a gente tem somente 66 dias de sol. É muito pouco, então se você é uma pessoa muito soleira, talvez não vai se adaptar ou não vai gostar. Mas enfim, esse é um fato, a questão do clima aqui é complicada. Antes do euro se tornar a moeda principal e única, na verdade, aqui na Irlanda, se chamava antes pounds, até o ano de 2002. Mas desde então a moeda daqui da Irlanda é o euro, assim como na maioria dos países aqui na Europa. Dizem que o Halloween foi criado aqui na Irlanda. Tem alguns blogs, alguns sites falando que foi criado nos Estados Unidos, mas como essa história já é bem antiga e a gente sabe que a Irlanda é muito antiga também, eu creio que seja mais verdade de dizer que foi a Irlanda que criou o Halloween. Depois de viver tantos anos aqui, eu posso dizer que eles comemoram muito mais o Halloween do que propriamente o Natal ou o Ano Novo. Eles gostam muito, sim, do Natal, decoram as casas, as ruas, enfim, são bem animados com o Natal, mas eu diria que se for comparar com o Natal e o Ano Novo, eu acho que eles são muito mais animados em relação ao Halloween, e inclusive eles soltam muitos fogos de artifício, coisa que nem é liberada no país, mas enfim, eles acabam fechando os olhos nesse momento, porque eles sabem que o país todo se diverte e gosta muito de celebrar essa data tão antiga aqui na Irlanda. Acredita-se que o pub mais antigo do mundo fica na Irlanda. Ele existe desde o ano 900 depois de Cristo, ou seja, a Irlanda, como todo mundo já deve saber, é muito mais antiga do que o Brasil, né, que foi colonizado em 1500, mas a Irlanda tem histórias de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. A maternidade mais antiga do mundo fica aqui na Irlanda, no centro de Dublin, e ela foi inaugurada em 1745. Sim, o Hospital Rotunda aqui no centro de Dublin tem a maternidade mais antiga do mundo. Sabe aquela festa do St. Patrick's que tem praticamente no mundo inteiro, celebrado em março? Sim, o São Patrício não é irlandês, ele era escocês. E apesar de ter a Irlanda e a Escócia nessa história toda, a primeira festa de St. Patrick's foi nos Estados Unidos, na cidade de Boston. A Irlanda é um país muito pequeno. O tamanho dela, para você ter uma ideia, é mais ou menos o tamanho de Santa Catarina, um dos estados do Brasil. Então a Irlanda realmente é muito pequenininha comparado com o nosso país, que é gigante e tem somente 5 milhões de habitantes. A gente tem muita coisa para compartilhar com vocês sobre a Irlanda, muitas experiências, muitas histórias. Então se você tiver alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui embaixo, deixe seu like para ajudar a gente a fortalecer aqui o nosso canal e dar sempre seu apoio. Obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei e até a próxima. Tchau!